Quero cumprimentar a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Como é bom e agradável termos este tempo em que podemos dedicar ao Senhor este culto, tempo em que podemos dedicar ao Senhor adoração e louvor. Então você que está aí, quem sabe nos visitando pela primeira, segunda vez, seja sempre muito bem-vindo conosco. Nos alegramos em tê-lo assistindo, participando deste culto. Nosso desejo é que você, aí de onde você se encontra, que você possa ser tocado pelo Senhor, que você possa perceber a presença do Senhor aí na sua vida, agindo e abençoando você em todas as questões que você tem buscado e clamado a Ele. Queridos, eu quero convidá-lo a ler um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro ou no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 1. E eu quero ler com vocês a partir do versículo de número 40. E o tema da mensagem nesta noite é: se queres, tens o poder de purificar-me. Se queres, tens o poder de purificar-me. E o texto bíblico nos diz: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, podes purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Louvado seja Deus. Queridos, este mesmo milagre que é narrado neste texto que acabamos de ler, também é narrado pelos evangelistas Mateus, no capítulo 8, versículo 1 a 4, e também pelo evangelista Lucas, no capítulo 5, versículos 12 a 16. E este texto que lemos fala-nos e apresenta-nos o drama de um homem com sérios problemas, que são consequências de uma doença muito terrível naquela época. A doença que me refiro é a lepra. E precisamos entender que uma pessoa com lepra... Trocar? Precisamos entender que uma pessoa com lepra era uma pessoa que enfrentava muitas dificuldades, tais como ela era excluída de seu meio social, ela tinha que viver isolada, não podendo então conviver com a família, conviver com as pessoas. Ela também era excluída de seu meio religioso, portanto ficava privada de participar
dos atos de celebrações religiosas. A lepra, além de ser uma doença incurável, era também uma doença extremamente contagiosa. E isso então fazia com que essas pessoas vivessem então um terrível, um profundo sofrimento. Sempre que alguém aproximava esta pessoa acometida da lepra, ela tinha que gritar, e gritar bem alto: imundo, 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 denunciando então a sua própria condição de miséria. Mas, quando nós olhamos para este texto, nós podemos observar que este homem leproso, ele rompe todas as barreiras que o cercava, e ele se dispõe a buscar na pessoa de Jesus a cura e a libertação de sua condição. Ele se dispõe a buscar na pessoa de Jesus a saúde que lhes faltava. E eu quero dizer para você que quando nós nos debruçamos sobre a palavra de Deus, nós podemos extrair dela muitas lições estas que devem ser aplicadas na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas quando nós lemos um texto como este, que narra a história, a experiência de um homem que estava condenado à morte por causa da doença que estava em seu corpo, um homem que certamente estava fragilizado fisicamente, um homem que estava fragilizado emocionalmente, um homem que espiritualmente também estava numa condição terrível, porque ele era considerado impuro, imundo. Quando lemos um texto que retrata a história de alguém nestas condições, talvez alguém pode pensar que não dá para extrair nada de uma história ou de um relato como este. Mas se alguém assim pensa, se engana, porque um relato como este, queridos, é um relato rico de lições preciosas que devemos observar e devemos trazer para a nossa própria vida. E a primeira coisa, o primeiro ponto que quero destacar neste texto é que nós podemos aprender com este homem leproso a orar com sabedoria. Algumas vezes eu já compartilhei aqui que quando estou lendo a Bíblia, um dos trechos ou um dos momentos que mais chama a minha atenção é quando o texto mostra alguém orando, quando o texto está mostrando que alguém está falando com Deus, que alguém está buscando a Jesus. Normalmente eu paro diante destes trechos e eu medito sobre que lição aprender com esta atitude ou com este tempo de oração que a pessoa está tendo. E neste caso não é diferente. Nós podemos aprender com este homem leproso a orar com sabedoria. Queridos, Tiago diz em sua carta que muitas vezes não recebemos o que pedimos porque não sabemos pedir. Tiago 4,3 então diz: quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus prazeres. E tudo que nós queremos realmente é aprender a orar. Nós queremos que nossa oração de fato seja eficaz. Nós queremos viver experiência de respostas favoráveis e positivas à nossa oração, à nossa busca. E aí encontramos este exemplo, encontramos este homem se dispõe
dispondo a buscar a Deus e ele ora, e a sua oração é tão curta, porém tão objetiva, porém tão profunda, e o melhor de tudo, a oração dele é atendida, a oração dele é respondida, e aquilo que ele tanto buscava, aquilo que ele tanto desejava, aconteceu. Aí nós olhamos para um exemplo como este, e nós queremos viver uma experiência igual, queremos viver uma experiência parecida, nós queremos também, a exemplo dele, levar as nossas questões, levar os nossos fardos, levar as nossas dificuldades ao Senhor, e queremos ter dele uma resposta abençoadora, ou tão abençoadora como esta que este homem recebeu. E eu quero então compartilhar com você destas lições que aprendemos e devemos aplicar em nossa vida. Este homem, mesmo tendo o seu corpo coberto de lepra, de ferida, ele nos ensina que devemos estar submissos à vontade do Senhor. O evangelista Lucas era médico, e quando Lucas, ele registra sobre a vida deste homem, a situação deste homem, Lucas diz que ele não tinha alguns focos de lepra em seu corpo, mas Lucas diz que todo o seu corpo estava coberto de lepra, indicando que a doença já estava num estágio bastante avançado. Portanto, certamente, humanamente falando, pouca ou nenhuma esperança restava para este homem. Mas este homem certamente ouviu falar de Jesus. Este homem certamente ouviu falar das obras que Jesus realizava. E este homem então se dispõe a romper toda e qualquer barreira que o cercava, que o impedia, e ele então busca em Jesus, e o texto então diz que ele começa a sua oração dizendo: se quiseres, podes purificar-me. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que devemos estar submissos à vontade de Deus, à vontade do Senhor. Ele tinha a plena convicção, ele reconhecia que para o seu pedido ser atendido, para a sua oração ser respondida, ele dependia tão somente da vontade soberana de Jesus. Ele entendia que para ter o seu pedido atendido, dependia tão somente da vontade do Senhor, e é por isso que ele começa, é por isso que ele ora dizendo: se quiseres. Se quiseres. Este leproso, ele não chega num tom de arrogância, ele não chega num tom de soberba, ele não chega diante de Jesus fazendo reivindicações, ele não chega diante de Jesus determinando a sua bênção, determinando o seu milagre. Ele não chega diante de Jesus dando uma ordem, porque muitos têm ido neste caminho, mas ele então entende que precisava estar submisso à vontade de Jesus. Ele entendia que tudo dependia da vontade de Jesus. E nós vemos um outro exemplo como este na própria vida, no próprio ministério do Senhor Jesus, que quando lá no Getsemane, estando em oração, Jesus se dirige ao Pai, Jesus se dirige a Deus neste mesmo tom, com este mesmo pensamento. Jesus então pôde dizer a Deus na sua oração:
Se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Em Lucas 22, 42 está registrado isto. Então este homem começa a sua oração dizendo ou demonstrando que ele tinha este entendimento, demonstrando que ele tinha esta compreensão, que tudo dependia da vontade de Jesus. E nós devemos também trazer isto para a nossa vida. Quando a minha oração está alinhada com a vontade de Deus, quando aquilo que eu estou pedindo, de fato estou pedindo com o propósito de que o nome do Senhor seja honrado, de que o nome do Senhor seja glorificado, quando eu estou pedindo algo que, se eu for atendido, esta bênção não vai apenas se restringir à minha vida, à minha pessoa, mas pessoas à minha volta serão beneficiadas, serão abençoadas, quando eu entendo que a minha oração está alinhada com a vontade de Deus para a minha vida e para aquilo que eu estou pedindo. Certamente, com toda certeza, eu vou viver uma experiência muito parecida com a experiência que este homem viveu. A Bíblia não fala o nome deste homem. Parece que ele não é muito conhecido pelo nome, porém, ele parece ser conhecido pela sua condição. Parece que este homem já estava rotulado por aquilo que ele estava vivendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. O seu nome parece não ser tão conhecido, mas mesmo a sua condição, a sua situação ser algo triste, ruim, ele pôde viver uma experiência de mudança, de transformação naquela situação que ele vivia. Queridos, nós aprendemos que este homem, ele demonstrou nesta oração uma profunda fé, uma convicção do poder de Jesus. Quando ele então na sua oração diz: se tu quiseres, tu podes. Quando nós olhamos para o capítulo 9 do mesmo livro, do mesmo evangelho, nós vamos ver um homem procurando Jesus, buscando em Jesus a solução de um problema que o assolava, ele buscando em Jesus a libertação para o seu filho que estava possesso, para o seu filho que estava vivendo em cadeias espirituais. E este homem se achega para Jesus e a oração dele é muito diferente da oração que vemos no capítulo 1, no versículo 40, no versículo 41. Nós vemos então que este homem do capítulo 9, versículo de número 22 do evangelho de Marcos, ele diz assim para Jesus: se tu podes fazer, faça alguma coisa. Se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Queridos, como é diferente aqui a petição, a maneira que o Senhor Jesus é buscado. Um está dizendo: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode realizar. Eu sei que se o que eu estou pedindo estiver alinhado com aquilo que o Senhor deseja, eu sei que se aquilo que eu estou pedindo estiver de acordo com a tua vontade, o Senhor pode fazer, o Senhor pode tornar-me limpo, o Senhor pode me curar, o Senhor pode mudar esta realidade, o Senhor pode. Eu entendo que se o Senhor quiser, eu tenho certeza de que o Senhor tem poder, o Senhor é capaz de realizar isto.
Parece-nos que na busca deste homem leproso não havia dúvida sobre a capacidade, sobre o poder de Jesus de realizar um milagre em sua vida. Mas parece que nem todas as pessoas conseguem ter uma fé tão louvável, uma fé como esta do leproso. Por isso nós vemos no capítulo 9 o exemplo de alguém que estava buscando, mas parece que ele não estava tão certo do poder de Jesus em realizar na vida dele aquilo que ele estava buscando. E é por isso que ele diz para Jesus: se tu podes fazer, se podes fazer, tem misericórdia, faça. E o Senhor Jesus devolve a bola para aquele homem e diz: se podes, tudo é possível ao que crer. Tudo é possível ao que crer. Queridos, eu gosto de dizer que o que move e comove o coração de Deus nunca é a nossa situação, nunca é a nossa necessidade. O que move o coração de Jesus, de fato, é a fé. O que move o coração de Jesus é uma busca sincera, autêntica. É o que move o coração de Jesus, é aquilo que ele muitas vezes vê nas pessoas que o buscam, esse desejo de ter realmente uma fé fortalecida nele. E aí, com o personagem do capítulo 9, o Senhor Jesus então diz: se tu podes crer, tudo é possível ao que crer. E aquele homem entendeu que ele devia crer. Ele devia crer que Jesus era poderoso para fazer aquilo que ele estava precisando e buscando. Ele entendeu que era necessário crer no poder de Jesus para realizar aquela obra que tanto ele precisava que acontecesse. Então ele abre o coração para Jesus e ele pôde dizer: tudo bem, se depende da minha fé ou se eu preciso crer, me ajude na minha deficiência, me ajude a crer como realmente se deve, me ajude a exercer a fé, me ajude a colocar realmente a minha confiança plena no Senhor. E eu quero então dizer para você desta diferença do leproso no capítulo 1 para aquele pai do capítulo de número 9. O leproso disse: se tu quiseres, tu podes. Como que dizendo: eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor é capaz. Eu não tenho dúvida nenhuma de que o Senhor podes realizar isto, que aos olhos humanos é impossível, que aos olhos humanos ninguém, homem algum, pode realizar. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que tu podes realizar. Quando este homem faz uma oração como esta, curta, porém que demonstra muita fé, demonstra realmente o entendimento de que dependia da vontade de Deus e que da vontade de Jesus, e que Jesus tinha todo o poder para realizar. Certamente isto comoveu o coração de Jesus, conforme o texto nos diz no versículo 21, no versículo 41, que diz assim: olha a resposta que Jesus dá a esta oração, olha como é que Jesus reage a este pedido, a esta busca. O Senhor Jesus tem a seguinte reação, ele tem a seguinte resposta para aquele homem, e a resposta de Jesus àquela oração aquela oração feita com tanta sabedoria foi: cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero.
seja purificado. Quero, seja purificado. Queridos, se Lucas disse que o corpo deste homem estava coberto de lepra, eu me atrevo a imaginar que talvez aquele homem já tivesse perdido parte de membros do seu corpo. Eu imagino que aquele homem devesse andar com muita dificuldade. Eu imagino que aquele homem, ele estava em uma condição física bastante deplorável, mas ele buscou a Jesus, crendo piamente, confiante de que Jesus era poderoso para agir na sua vida, na sua situação, e agora ele está diante de uma resposta que qualquer um que se dispõe a buscar a Cristo deseja receber. Ele está agora diante de uma resposta que qualquer pessoa que se dispõe ou que se aventura nessa busca deseja receber. Ele pôde ouvir de Jesus: eu quero. Se você entende que depende da minha vontade, se você entende que para a coisa acontecer, eu preciso querer, então eu quero purificar, eu quero curar, eu quero mudar a tua história, eu quero mudar o rumo da tua vida, eu quero trazer um sentido para a tua vida, eu quero hoje estabelecer algo novo para a tua existência, para o teu viver. Quero, seja limpo. Queridos, a resposta daquela oração sábia, a resposta daquela oração tão cheia de fé, a resposta para aquela oração que demonstrava que aquele homem cria de fato que Jesus tinha poder para agir. A resposta foi: Jesus se compadeceu, Jesus estendeu a mão, Jesus tocou nele. E isto era algo proibido, ninguém podia tocar em um corpo com lepra, ninguém podia tocar em alguém que tinha sido diagnosticado com lepra. Mas agora o Senhor Jesus, movido de compaixão, o Senhor Jesus, diante daquela oração sábia, diante daquela oração que brotava de um coração submisso à vontade dele, aquela oração que estava de fato vindo de um coração que reconhecia o poder de Jesus, diante daquela oração em que aquele homem se mostrava sincero na sua busca, o Senhor Jesus tocou nele. E o Senhor Jesus manifestou a sua vontade, Jesus manifestou o seu poder. E eu quero nesta noite me dirigir a você que está do outro lado da tela. Quem sabe só você e Deus sabe das razões que têm sido o motivo da sua angústia. Quem sabe somente você e Deus sabe as razões pelas quais a angústia tem assolado a sua alma. Quem sabe você aí do outro lado da tela, vivendo um problema que aos olhos humanos parece até insolúvel. Quem sabe você que está vivendo uma situação da qual você diz: eu já tentei de tudo, eu já lancei mão de todos os recursos possíveis e de nada adiantou. Mas nesta noite eu quero dizer a você, a exemplo deste
deste homem condenado à morte, a exemplo deste homem que estava vivendo uma enfermidade, e esta enfermidade gerava tantos outros problemas, e esta enfermidade gerava tantas outras dificuldades, mas ele não desistiu, ele se mostrou ousado, ele se mostrou determinado em sua busca, ele se mostrou tão cheio de fé, uma fé genuína, uma fé sincera, uma fé inteligente, uma fé sábia. E ele busca Jesus e diz: se o que eu estou pedindo estiver alinhado com a tua vontade, eu sei que o Senhor podes fazer. E diante disto, queridos, diante de uma oração tão curta, porém, uma oração desprovida de um coração arrogante, uma oração desprovida de autocomiseração, sabe? Este homem talvez tivesse todos os motivos para ter uma vida revoltada, quem sabe para viver, sabe, choramingando, dizendo o que fiz para contrair essa doença, por que logo eu? Este homem poderia, sabe, viver uma vida revoltada, e quando chegasse diante de Jesus para formular o seu pedido, para fazer o seu pedido, ele poderia talvez, sabe, com tantos questionamentos e demonstrando revolta pela sua situação, ele chega e diz assim, se mostra submisso à vontade de Jesus. Ele se mostra como que, olha, eu estou disposto a aceitar a tua vontade. Eu sei que se tu quiseres, tu podes purificar-me. Eu quero dizer para você nesta hora, você que está do outro lado da tela, não nos acheguemos a Deus com este ar, com esta petulância de exigir, de reivindicar. Não cheguemos diante de Deus com nosso coração nestas condições, como que dando ordem para o Senhor fazer. Não podemos perder de vista que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Assim como este leproso nos ensina. E por isso, ele foi bem-sucedido na sua busca. Por isso ele pôde ter como resposta a compaixão de Jesus. Ele pôde ter como resposta as mãos abençoadoras, curadoras de Jesus estendidas para ele. Ele pôde ter como resposta o toque abençoador do Senhor Jesus. Ele pôde ter como resposta a manifestação positiva, favorável da vontade de Jesus, dizendo: quero, seja limpo, seja limpo. E o versículo 43 mostra o resultado. E o versículo 43 diz que no mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ele ficou limpo. Aquele homem que talvez tenha chegado até a presença de Jesus com muita dificuldade para andar, aquele homem que certamente ao chegar até Jesus, ele chega e qualquer pessoa o via, e assim nas condições em que ele estava, agora ele vê, queridos, de uma forma tão milagrosa, instantânea e sobrenatural, a sua carne se refazendo, as manchas indo embora e a saúde voltando para o seu corpo. Queridos, alegria inundou aquele coração. Aquele homem, então, diante deste resultado, mesmo que o Senhor Jesus tivesse dito para ele: olha, não propague isto para ninguém, olha, não conte isso para ninguém, vá até o sacerdote, para que ele possa realmente constatar a sua cura, e você possa então cumprir aquilo que está na lei de Moisés. Aquele homem, mesmo sendo orientado a não falar
falar daquilo que ele recebera, mas a sua alegria era tanto, a sua satisfação era tanto, que ele não conseguiu se conter, ele não conseguiu guardar só para ele não conseguiu esconder aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava experimentando, e a Bíblia diz que ele começou a tornar público, e a Bíblia diz que ele começou a tornar aquele fato tão conhecido, espalhando para todos o que ele recebera de Jesus. Eu quero dizer para você, queridos, quando nós reconhecemos a bênção de Deus, quando reconhecemos que o Senhor tem nos tocado com o seu amor, com a sua compaixão, quando nós reconhecemos a obra que Jesus tem realizado em nosso favor, nós também não conseguimos nos conter, nós não conseguimos nos conter. Como é interessante olhar para o ministério de Jesus, e neste caso, Jesus olha para alguém que recebera um grande milagre, o Senhor Jesus olha para ele e diz: não conte para ninguém. E aquele homem não se conteve, ele espalhou a notícia, e ele contou para todos à sua volta, ele contou para todos que ele pôde contar do que Jesus fez por ele. E agora nós que temos recebido de Jesus a incumbência de proclamar o Evangelho, a incumbência de darmos testemunho do que Jesus fez em nossa vida, muitas vezes nos calamos. A este o Senhor Jesus não propague, a este o Senhor Jesus disse: não propague, mas a sua alegria e o seu contentamento era tamanho que ele não conseguiu obedecer esta ordem, ele não conseguiu guardar só para ele esta bênção. E agora, queridos, que para mim o Senhor Jesus me diz que eu devo proclamar, e a mim que o Senhor Jesus disse que eu devo anunciar as obras dele, a mim que o Senhor Jesus disse para dar testemunho do amor e do cuidado de Deus para com a minha vida, eu faço exatamente o contrário. Eu me calo, eu não me esforço para tornar público, para tornar conhecida as obras maravilhosas de Jesus. E eu quero dizer para você, assim como este homem recebeu o milagre da cura física, e certamente esta cura, esta bênção gerou tantas outras bênçãos para a vida deste homem, porque nenhum milagre de Jesus é feito sem propósito. Jesus não opera um milagre, ainda que de cura física, se não for para que através dela o nome de Deus seja glorificado e honrado. Eu quero dizer para você, na minha vida e na tua vida, muitas coisas Deus tem realizado, e Ele tem realizado com um propósito. Eu quero dizer para você que eu comecei este ano de 2021, comecei este ano num hospital, comecei este ano com a notícia de que eu estava com Covid. Eu comecei este ano tendo que ficar bastante dias hospitalizados. Comecei este ano passando os primeiros dias do mês de janeiro, quase todo, numa UTI. E eu quero dizer para você, essa não foi a maior bênção que eu recebi na minha vida. Eu tenho recebido muitas bênçãos. Eu tenho sido alvo do cuidado e do amor de Deus em muitos aspectos, em muitos momentos da minha vida. Mas eu quero dizer para você que a maior bênção que eu pude receber um dia é a notícia de que Jesus, o Filho de Deus, Ele veio a este mundo com um propósito.
Ele veio a este mundo com o propósito de me purificar da lepra que me corroía, da lepra que me impedia a ter e desfrutar de vida eterna. Há um dia, queridos, uma mensagem foi pregada e eu pude entender que ninguém, senão Jesus, é o único poderoso, suficientemente poderoso para me libertar e me purificar da lepra que me impedia de desfrutar de vida e vida plena e vida eterna. Mas um dia eu tomei conhecimento disso. O Espírito Santo me convenceu desta verdade. E eu pude entregar a minha vida para o Senhor Jesus. E desde então, eu vivo esta plenitude de vida. Desde então, eu vivo com esta convicção de vida eterna, Eu vivo com este entendimento, esta certeza de que a minha vida não se resume aos anos que eu terei aqui sobre esta terra. O entendimento de que em Jesus eu tenho vida eterna, eu vivo para sempre em Jesus. Queridos, esta é a maior e melhor bênção que alguém pode receber, e eu não posso, a exemplo deste homem, eu também não posso me conter e ficar calado e não proclamar e dizer para você, queridos, que assim como Jesus fez com este leproso, Ele também fará na tua vida, seja qual for a situação, seja qual for a realidade. Procure orar com sabedoria, e se te falta sabedoria, devemos pedir a Deus que nos dá sabedoria. Ele nos dá sabedoria para orarmos, Ele nos dá sabedoria para agirmos, Ele nos dá sabedoria para respondermos ao chamado de Deus na nossa vida. Ele nos dá sabedoria para abordarmos aí o Senhor em oração e dizermos ao Senhor aquilo que está no nosso coração e na nossa alma. E desta forma nós podemos ouvir dEle, nós podemos receber dEle, nós podemos ouvir dEle uma manifestação positiva, favorável da sua vontade a respeito desta situação. Ouvirmos dele: eu quero, seja purificado, seja liberto, seja transformado. Eu quero, se realize na sua vida conforme você tem buscado. Analise se o que você está pedindo, se você for atendido, se você receber, o quanto Deus será glorificado. Analise se aquilo que você está pedindo, se você for atendido, o quanto as pessoas à sua volta serão de igual modo abençoadas e beneficiadas com isto. Este homem certamente foi abençoado, e ele foi então um proclamador dos feitos de Jesus. E à medida que ele proclamava, à medida que ele falava, mais pessoas tinham a oportunidade de conhecer a Jesus. E mais pessoas, conhecendo Jesus, tinham suas vidas mudadas e transformadas. Uma bênção que não ficou só com ele, uma bênção que não se restringiu a ele, mas uma bênção que ele pôde realmente proclamar. E eu imagino as pessoas ouvindo o testemunho dele, eu imagino ele chegando para o sacerdote e dizendo para o sacerdote, talvez o mesmo que o diagnosticou com lepra, agora ele, quem sabe, se apresenta ao mesmo
sumo sacerdote e diz para os sacerdotes: olha aqui, me examine. Agora aquele sacerdote precisa realmente dar alta. Aquele sacerdote de fato constata que houve cura, e aquele sacerdote teve que ouvir o testemunho, teve que conhecer o testemunho, porque aquilo não é algo comum, não era algo comum. Um acontecimento como este chamava a atenção de todos, e ele dá testemunho para o sacerdote, ele dá testemunho para as pessoas que ele talvez encontra na rua. Talvez ele tenha tido o desejo de falar até com pessoas que ele não conhecia, dizendo: deixa eu te contar o que era a minha vida até encontrar Jesus, deixa eu te contar o que era a minha vida até o momento em que eu tive a oportunidade de fazer uma oração simples, uma oração tão curta, uma oração tão somente reconhecendo que dependia da vontade de Jesus, uma oração que reconhecia que de fato Jesus tem poder para mudar, para transformar, para realizar a obra que Ele quer. Deixa eu te contar como foi que Ele respondeu a minha oração. Deixa eu te contar como é que Ele fez na minha vida. E agora eu imagino as pessoas querendo conhecer Jesus, as pessoas querendo saber: mas onde que eu encontro? Aonde Ele está? Como eu faço para falar com Ele? Talvez é num testemunho como este que um pai como Jairo se sente motivado a buscar a Jesus. Talvez foi com um testemunho como este que uma mulher que há 12 anos sofria de fluxos de sangue, ela disse: se eu também procurar por Jesus, eu nem preciso orar como aquele homem ex-leproso. Eu vou apenas tocar nas suas vestes e eu serei curada. Eu quero dizer para você que está do outro lado desta tela, diga ou se disponha a ser realmente testemunha daquilo que Jesus fez, daquilo que Jesus faz na tua vida. Se disponha a ser um canal de bênção, se disponha a compartilhar do amor de Deus para com a tua vida. Eu penso que aquele homem dizia para as pessoas que ele testemunhava: ele me tocou quando ninguém queria me tocar, ele me deu atenção quando ninguém me dava atenção. Ele manifestou a sua vontade de uma forma tão favorável, respondendo a minha oração, dizendo: eu quero, seja limpo. Você que está do outro, já estou terminando a mensagem, mas você que está do outro lado da tela, pelo que você está orando? Qual é o motivo, qual é a razão da sua oração? E na sua oração você demonstra o quanto o teu coração é submisso à vontade de Deus? Na sua oração você de fato reconhece que Deus pode, Ele de fato pode mudar isso que homem nenhum às vezes consegue, pode mudar? Pergunto a você: você está disposta, você está disposto a tornar mais conhecido os feitos maravilhosos de Jesus? Porque através disso, mais pessoas saberão que em Jesus elas podem ter a vida delas mudada, transformada. Mais pessoas, ao ouvir falar do que você viveu, do que você vive com Jesus, estas pessoas irão buscar a Jesus, porque a solução não está na igreja A nem na igreja B.
A solução para a vida delas não está no líder religioso A ou B. A solução para a vida delas está única e exclusivamente na pessoa de Jesus. E é o nome de Jesus que devemos proclamar. É dele que devemos falar. Muitas pessoas faz questão muito mais de proclamar a placa de uma determinada igreja, de uma determinada denominação. Muitas pessoas faz questão de proclamar o nome de um líder A, de um líder B, do que falar de quem de fato é o autor da vida, de quem de fato é quem realiza a maior e o maior de todos os milagres. Queridos, eu quero orar com você e eu quero dizer para você: aprendamos com este leproso. Vamos aprender com este leproso que estava condenado, mas ele não perdeu aquela chance de romper as barreiras que o impediam de chegar perto de Jesus e lá declarar na sua oração a sua certeza de que dependia da vontade de Jesus, de declarar na sua oração dizendo: eu sei que o Senhor pode. Queridos, a Jesus disse: não propague, mas ele estava tão contente que ele disse: eu não posso desfrutar disso sozinho, eu preciso contar. E a mim e a você que o Senhor Jesus autorizou, tem autorizado, dizendo: proclame. Às vezes resistimos em obedecê-lo, mas que esta igreja de fato cumpra o seu papel de proclamar os feitos maravilhosos do Senhor, que esta igreja possa realmente viver sob a influência plena, total do Espírito Santo. E enquanto estivermos sob a influência do Espírito Santo, nós proclamaremos com intrepidez e com ousadia, nós proclamaremos de todo o nosso coração que Jesus é aquele que se moveu de compaixão por nós. Nós vamos proclamar que Jesus veio ao nosso encontro e nos tocou, nos libertou, agiu em nossa vida e fez por nós o que ninguém podia fazer. Querido Deus, eu estou me unindo em oração com esta pessoa aqui do outro lado da tela. Está orando comigo, Senhor, e colocando diante do Senhor questões que o Senhor tão bem conhece. Deus, eu quero neste instante orar com esta pessoa aqui do outro lado. Está colocando diante do Senhor situações, Senhor, circunstâncias que precisam ser mudadas, mas para que elas sejam mudadas, Senhor, precisa de um milagre acontecer, Senhor, precisa da intervenção do Senhor, precisa de uma ação do Senhor. E neste instante, ó Deus, eu me uno em oração com esta pessoa e eu clamo pelo favor do Senhor sobre esta mãe que ora pela libertação, pela salvação de seus filhos. Eu oro por esta esposa, Senhor, que está diante do Senhor, que está rendida aos teus pés, e ela está colocando, Senhor, está colocando nas tuas mãos, Senhor, este casamento complicado, este casamento à beira de um divórcio. Eu coloco diante do Senhor este marido, Senhor, que tem percebido que o amor que ele sentia pela esposa, pela família diminuiu, e ele entende, ele pensa que este amor acabou. Eu oro pedindo pela intervenção, pela manifestação do teu poder, pela manifestação da tua glória. Deus,
Eu oro pelas pessoas que um dia foram tão tocadas, tão abençoadas pelo Senhor. Pessoas que um dia, Senhor, elas proclamavam os feitos do Senhor, elas tinham alegria em dar testemunho daquilo que o Senhor fez na vida delas, mas hoje, ó Deus, elas estão prostradas, desanimadas. Eu quero pedir que o Senhor venha reacender essa chama. Eu venho pedir, ó Deus, que o Senhor venha renovar este coração. Eu venho pedir, ó Deus, que o Teu Espírito seja derramado de uma tal forma, Senhor, que este Teu filho, esta Tua filha se levante como este ex-leproso, com disposição de tornar conhecido o amor do Senhor, e assim possibilitar para que muitas pessoas Te conheçam e experimente também do Teu amor. Assim eu oro e faço no nome de Jesus. Amém.